Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Log Talks, o podcast de logística da Infios, uma empresa do Grupo Corber. Bom, você deve ter percebido que nós estamos aqui num novo cenário, um novo estúdio, nova decoração. Bom, para quem já nos acompanha de outras temporadas, essa daqui é a 6ª temporada, então eu te convido a ouvir os anteriores, mas enfim, nós estamos aqui com convidados novos que inclusive vão explicar aqui por que desta mudança. Nós vamos falar sobre um futuro melhor passa por cadeias de suprimentos melhores. E nós estamos aqui com os convidados desta temporada, que são Rodrigo Rufka, gerente de marketing Latam da Infios, uma empresa da antiga Corber Supply Chain Software, e também com a Isabel Cardial, que é fundadora e CEO da Ciclo Academy. Bom, Rodrigo, para começar aqui na nossa pauta do programa, eu gostaria que você explicasse um pouco para a nossa audiência quem é a Infios, explicar um pouquinho o que está aqui por trás da mudança dessa marca, mas antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse também. Quem é o Rodrigo Rufka, já que é a primeira vez que você está participando conosco? Claro, primeiro é um prazer estar aqui, né, participando desse projeto que a gente viu crescendo, né, e pela primeira vez aqui, normalmente ali atrás das câmeras, mas pela primeira vez aqui na bancada, então estou bem feliz de compartilhar esse momento com vocês, principalmente com a Isabel, que é uma grande parceira nossa, é uma super executiva aí do mercado de supply chain, que, enfim, eu vou deixar que ela se apresente. E contando um pouquinho da minha história, eu trabalho aí há mais de 20 anos com marketing. Comecei ali nos primórdios, quando eu comecei eu mandava a mala direta. Como vocês são muito jovens, vocês nem devem ter ideia do que eu tô falando. E eu acompanhei toda essa evolução do marketing, né? Depois chegou o marketing digital, que foi uma revolução na época. Redes sociais, ABM, e hoje não se fala nada que não seja inteligência artificial. E ele não está só dentro do marketing, mas em todas as áreas, principalmente quando se fala em tecnologia. Então, estou aqui na Infios aí há pouco mais de 4 anos, trabalhando aí nas estratégias para a América Latina, e bastante feliz de fazer parte dessa história, como você bem disse, mudança de marca, bastante coisa diferente. Falando um pouquinho da Infios, a Infios ela pertence ao Grupo Corber. O Grupo Corber é uma empresa alemã com 80 anos de história, sede em Hamburgo. É uma empresa com diferentes unidades de negócio, papel, todas focadas para maquinário. Até ali para o início dos anos 2000, eles pensaram numa divisão que desenvolvesse software, e dali nasceu a Corber Supply Chain. A Corber Supply Chain ela foi crescendo ao longo desse tempo, virou líder, né, no cenário do Gartner como WMS, e começou a entregar aí as melhores práticas e melhores soluções para o mercado de supply chain. OMS, WMS e recentemente TMS, quando a gente adquiriu a Mercury Engage, que era uma empresa líder no mercado americano, com uma solução super adequada ao mercado, e hoje ela faz parte do nosso grupo. Com essa chegada da Mercury Engage, a gente teve aí um boom na empresa, né? Um choque cultural em termos sistêmico, tudo que aconteceu, e o nosso CEO, né, ele tomou a frente para criar, a partir daí, um novo capítulo, uma nova empresa que se chama Infios. Né? Lembrando um pouquinho, quem lembra visualmente da Corber, nós tínhamos aí os 2 arcos, né, com Corber escrito no meio, e a gente carrega essa história, porque esses arcos sempre trouxeram o significado de infinito, né? A Corber sempre trabalhou com infinitas oportunidades. E o de Infios, ele justamente remete a infinito. Então a gente carrega essa essência no nome. Então a gente está com uma nova marca, um novo nome, mas a gente não esqueceu a nossa história. Perfeito. Bom, então você já antecipou aqui quem é a nossa convidada, Isabel Cardial, fundadora e CEO da Ciclo Academy, empresa com quase 3 décadas de experiência e responsável pela realização de mais de 300 eventos para o setor de supply chain, logística e compras no Brasil. Isabel, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda e gostaria que você também se apresentasse aqui para a nossa audiência. Obrigada, Vânia, muito obrigada pelo convite, Rodrigo, fiquei muito feliz e honrada. Foi um prazer.
a Infios, sucesso para a Infios, né? Já Obrigado. tenho uma parceria muito grande, estendida aí com vocês, lá desde os primórdios da Ciclo. Sim. Então, eu vejo sempre essa evolução de vocês e admiro muito a empresa. Então, só desejo aí para o Elcio também todo esse sucesso de Obrigado. vocês. E falando um pouquinho, né, sobre quem é a Isabel, nós, como você disse, eu sou CEO e fundadora da Ciclo Academy. E, diferente de você, eu já também peguei 30 anos já na área de marketing. Então, a minha formação na área de marketing e comunicação, então, pós-graduação, especialização, e fazia também promoção através de fax. Lembra da época do fax? Vixe, tinha muita coisa aí pra gente. Você sabe que uma coisa que eu nunca vou esquecer é o sinal do fax, que era aquele apito. E a nova geração não faz ideia do que a gente está falando. Não tem ideia. Mas a gente tinha que fazer muitas coisas para conseguir alcançar a intenção que hoje no digital a gente consegue muito mais facilmente. Mas, enfim, acho que essa minha formação permitiu, né, que a gente explorasse também um ponto muito importante, que é entender as necessidades do mercado. Então, uma das áreas que eu gosto muito é a área de pesquisa. A gente realiza fortemente pesquisa nos nossos eventos para projetar os nossos eventos, planejar nossos eventos, mas também para trazer informações para o mercado. E então, acho que tem todo um porquê da gente estar realizando. E eu admiro muito a área de supply chain logística, a evolução. Então, há 25 anos, nós criamos a Ciclo Academy com esse propósito de trazer uma cadeia cada vez mais forte, resiliente, e pronta para essas adversidades que você comentou, né, de tudo que vem acontecendo de transformação. Então, a gente tem esse propósito fortemente aí no nosso trabalho de trazer para vocês, executivos da área de supply chain, conteúdo relevante. Como é aqui esse projeto aqui do podcast que eu achei incrível. E só completando, Isabel, a movimentação de mercadoria envolve muita coisa, né? Não é só uma simples movimentação, tem muita coisa por trás. E é bem isso que você falou, né? Toda essa complexidade que existe nesse mercado, a gente tem que trabalhar para entregar as melhores práticas, né? Sim. E uma evolução que cresce muito. Eu já estou há 30 anos nessa área de supply chain logística, 25 a Ciclo, e a gente viu uma evolução absurda. Sempre. Bom, Rodrigo, nós estamos aqui falando sobre a mudança, né, da marca para a Infios. Eu queria saber qual a mensagem central que a Infios quer transmitir ao mercado aí com esse novo posicionamento. Legal. Toda essa evolução de cor, de design, de marca, primeiro ela quer trazer uma modernidade para o mercado, né? São cores vibrantes e são cores que são muito relacionadas ao nosso negócio, ao warehouse, né? Aqueles coletes vibrantes que os operadores usam, né? Então, a gente realmente quer passar essa modernidade, mas essa humanização do negócio. E a gente tem 4 princípios, né? Primeiro é crescer com o nosso cliente, tá? Então, a gente vai aonde o nosso cliente está, mas a gente não quer simplesmente ser um fornecedor, a gente quer que o nosso cliente cresça, porque a gente quer crescer junto com ele, tá? Além disso, a gente tem como outra característica soluções adaptáveis. Então, a gente, quando fala de soluções adaptáveis, a gente está falando que a nossa solução ela vai atender a qualquer necessidade que o nosso cliente tenha. Então, a nossa solução ela vai ser capaz de ser adaptável à necessidade, à história e ao processo do nosso cliente. Além disso, a gente fala de inovação, e quando a gente fala de inovação, a gente fala de praticidade com resultado. É uma inovação com foco em resultado. Como eu disse no começo, a gente quer que o nosso cliente cresça e a gente quer que o nosso cliente tenha resultado, para que, consequentemente, nós também tenhamos. E, por último, pensamento no futuro. A gente tem que estar sempre de olho no mercado, ter uma visão estratégica. O que acontece nesse mundo globalizado? Questões econômicas. Recentemente, a gente está passando aí por um período de tarifas, né, dos Estados Unidos, e o nosso mercado ele vem se retraindo. Então, a gente tem que estar muito atento, ter essa visão de futuro, para a gente estar preparado para qualquer coisa que aconteça. Perfeito. Bom, e já que você já, né, está falando aí do cenário atual, queria entrar já no tema aqui do nosso episódio. Nós sabemos assim, o que nós queria que você falasse um pouco como construir cadeias de suprimentos melhores para o setor de e-commerce, que é uma indústria que tem crescido cada vez mais no Brasil. Então, assim, como a Infios vê o futuro desse setor no Brasil, o que ela pode fazer para fortalecer ainda mais essa indústria? Legal. Nós estávamos até conversando aqui no Off Records, né? E a pandemia, ela realmente
ela mudou muita coisa, né? Foi um período ruim, né, para a nossa geração, mas ela acelerou muita coisa. E o e-commerce foi uma delas. O e-commerce, pessoas que não tinham o hábito, né, de comprar através de e-commerce, elas foram obrigadas a desenvolver esse hábito, porque não podia sair de casa, porque as lojas não estavam abertas e elas só funcionavam dessa forma. Então, o e-commerce foi um dos setores que mais cresceu aí durante a pandemia, né? E já respondendo a tua pergunta, Vânia, eu acho que assim, a digitalização e automação dos processos, né? Desde a chegada do produto no estoque, né? Traçando uma linha horizontal em todos os processos que acontecem dentro de um centro de distribuição, né? Estoque, picking, até a área de transporte, até a entrega, a gente consegue rastrear e fazer essa última milha. Então, acho que esse é um ponto essencial para contribuir para essa evolução, né? Além disso, a integração entre os elos da cadeia, né? Acho que um dos principais gargalos que hoje a gente tem é essa relação entre fornecedor, operação logística e vendas, né? Então, quando a gente consegue tornar fluido esse processo, eu acho que todo mundo ganha. O cliente ganha em velocidade, a gente consegue entregar eh, mais valor agregado ao processo e, consequentemente, o cliente e a empresa conseguem lucrar com isso. Perfeito. E, Isabel, como a gente está falando aqui, né, que o futuro passa por cadeias de suprimentos melhores, como que a Ciclo Academy pode ajudar no setor aí dentro qual seria o papel da Ciclo Academy dentro desse cenário? Eu acho que é justamente contribuir com essa evolução, né, e trazer conhecimento para os executivos. Então, acho que a grande contribuição que a Ciclo tem feito nesses 25 anos é acompanhar todas essas transformações, transformar isso em conteúdo relevante. E aí você tem, dentro dos nossos eventos, é um palco onde as pessoas trocam, né? Então você tem pares trocando suas experiências do que eles estão realmente fazendo dentro dos seus negócios na área de supply chain, de ponta a ponta, né? Com uma visão end-to-end, algumas vezes mais específicos, outras vezes muito mais estratégica. Então, acho que promover esse palco e permitir também essas conexões valiosas entre pares de várias empresas. A gente tem um Brasil continental e participantes do Brasil inteiro, uma pluralidade também em termos de perfis executivos, mas que vão da cadeia de valor como um todo, desde supply até compras, e aí a gente permite, então, que essa troca seja muito rica. É um benchmark mais efetivo, e aí gerar esses insights para aplicabilidade no negócio e permitir que as empresas estejam realmente mais fortes, resilientes. Acho que é uma grande contribuição que a Ciclo tem feito nesses últimos 25 anos. Perfeito. Por falar em resiliência, Rodrigo, o que você gostaria o que você acha que seriam as estratégias mais eficazes para que a cadeia, para que as empresas, a cadeia de suprimento fosse mais resiliente? Eu acho que, primeiro de tudo, é combinação de tecnologia, tá? A gente enxerga hoje silos dentro desse processo logístico, né? E cada um tem o seu controle, tem a sua prática, o seu processo, e por muitas vezes eles não se conversam, né? Então, quando a gente tem aí uma combinação dessa tecnologia, eu acho que tudo flui da melhor forma. Eh, eu acho que também planejamento colaborativo, né? Eu acho que considerando aí fabricantes, distribuidores, transportadores, varejistas, eu acho que todo mundo participando do processo, porque a gente sabe que movimentar uma mercadoria, ela não tá só dentro do centro de distribuição, né? O centro de distribuição é uma parte da história dessa mercadoria, mas ela sai do fabricante, né? Ela vai para o varejista até chegar ao cliente. Então, quando a gente fala de um planejamento colaborativo, eu acho que todo mundo discutindo em prol dessa melhora, com certeza o setor tende a crescer. Aproveitando, né, o que eu comentei na minha primeira pergunta, a inteligência artificial, análise preditiva, como a gente entender o comportamento do cliente. Por exemplo, a gente tem, vou pegar um exemplo de uma loja de roupa feminina, por exemplo. Então, quando ela entrega a mercadoria para o Nordeste do Brasil, como a Isa comentou que nós temos aí dimensões continentais, o Nordeste do Brasil ele é uma região mais quente, onde culturalmente se usa cores mais vibrantes, né?
Diferente, por exemplo, de Curitiba, que é uma cidade mais fria, que as pessoas culturalmente usam roupas mais neutras. Então, como fazer essa distribuição da melhor forma para que o produto esteja realmente onde ele deve estar? Então, a inteligência artificial pode também ajudar bastante nessa resiliência. Perfeito. Isabel, você que está aí acompanhando, fala com todos os players aí do mercado. Gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Eu acho que não dá para não ser mais resiliente, né? Porque esse mundo total em transformação constante, a gente realmente precisa ser flexível. Eu acho que é um perfil até, inclusive, das indústrias brasileiras, do brasileiro, executivo brasileiro, essa facilidade, né, de ser flexível e possibilitar, então, a mudança rápida. Eu acho que a agilidade é sempre um ponto crucial, palavra-chave, né? Agilidade, Exatamente. a resposta rápida para o mercado. Você tem vários fatores que impactam e tem também um consumidor diferente, né, que você precisa atender. Então, acho que não dá para ser não resiliente hoje em dia. Perfeito. Bom, e por falar em agilidade, nosso episódio está chegando ao fim. Qual seria a mensagem de encerramento? Esse é só o primeiro episódio dessa sexta temporada. Vamos continuar aqui conversando, mas qual seria a mensagem final de vocês aqui para a nossa audiência, pensando em cadeias de suprimento melhores? A lei de esforço. Lei de esforço. Tá certo. Eu acho que, pensando nessas cadeias e a agilidade que nós tínhamos colocado até então, o fato de você precisar realmente se preparar hoje, né, para um futuro incerto, a gente não sabe qual que é o futuro que vai vir, mas a gente pode construir esse futuro. Então, acho que, como a gente, nesse momento de incertezas, então, vamos começar a construir esse futuro de uma forma que nos prepare para realmente trazer melhores resultados de uma forma muito mais previsível, preditiva, né? Vamos colocar assim. Exatamente. E só completando, né, o que a Isabel disse, eu acho que eu até comentei na minha primeira pergunta, a digitalização, ela está aí e ela não vai voltar atrás. A gente não vai voltar atrás na digitalização. Então, realmente, a gente só tende a olhar para frente, né? Então, a gente sabe que existe muita resistência, cultura à tecnologia, mas ela está aí. Ela está aí e realmente a gente precisa abrir os olhos e entender de que forma ela pode ajudar a gente. Perfeito. Muito obrigada, Isabel, Obrigado. Rodrigo. Muito obrigada a você que está aqui nos acompanhando. E como o Rodrigo mencionou, a transformação digital, a inovação, ela vai continuar. Então, este é o final do primeiro episódio da sexta temporada de Log Talks, o podcast de logística da Enfios. Continue conosco, temos mais episódios, muito mais para compartilhar com vocês sobre inovação, desafios logísticos, quais são os caminhos para uma cadeia de suprimentos muito mais moderna e eficiente. Fique com a gente, até a próxima.